Olá, meus amigos do Antena Taboão, você que acompanha o nosso programa. Nós estamos aqui, eu e o professor Mário, os dois paramentados. Você que está aí do outro lado, se você acha bonito ou não, se acha chique ou não, só digo uma coisa, vai ser um item essencial daqui para frente. Procure usar sua máscara no seu dia a dia, nas ruas, ao caminhar, ao sair, porque eu vejo que quase ninguém está usando isso hoje. Então nós procuramos dar o exemplo aqui dentro, mostrando sim que é muito importante que você use daqui para frente isso, tá? Estou aqui com o professor Mário Aparecido da Folha do Pirajussara. Nós vamos falar muito sobre o jornal Folha do Pirajussara, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, que você curta e compartilhe o Antena Taboão. Com certeza essa entrevista tá demais, logo depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no nosso programa Antena Taboão com o professor Mário, já sem máscaras. Agora estamos num ambiente fechado aqui, né, Mário? Correto. Mas muito preocupados com tudo que vem acontecendo, né, Mário? Não está uma situação muito fácil, não. Nós sabemos que essa quarentena tem um peso muito grande realmente para a nossa sociedade. Eu vejo que os resultados hoje estão dentro do esperado, né? Os índices existem, são expressivos, mas não são absurdos, porque o nosso medo realmente são os índices absurdos, né? E que pessoas que têm realmente enfermidade, comorbidades, que tenham problemas maiores, aí possam adquirir essa doença. Por isso é muito importante todo mundo estar usando máscara, né, Mário? Você começou muito bem com a sua máscara. Correto, correto. Além da máscara, a gente tem que também procurar manter-se isolado socialmente, né? Mas está difícil, né, Mário? Está difícil, não, Mário? É complicado. Você Mas vê... tudo com responsabilidade, né? Tudo com responsabilidade. Às vezes você pega uma pessoa que mora num cômodo, 5 pessoas, como conviver com 5 pessoas dentro de um cômodo? É o convite para a morte. É um convite para a morte, Mário. Mas é um problema social que nós enfrentamos no nosso país. Pessoas que podem viver em palácios, né, cada um num quarto, isolado, sem problema nenhum. Existem outras pessoas que, infelizmente, em função da sua condição socioeconômica, moram num cômodo só. E essa pessoa normalmente não tem nem o que comer. Então nós precisamos realmente olhar por todos os lados, né? Aqueles que conseguirem ficar em casa, amém. Mas aqueles que devem desenvolver uma atividade econômica, também o governo, eu acho que não pode ser tão draconiano da forma como vem sendo. Eu não sei se você viu ontem, mas o Fogaça, do MasterChef, o restaurante dele parado, ele resolveu fazer marmitas, distribuir para os indigentes, para as pessoas mais pobres na rua. Foi proibido de desenvolver esse trabalho, que disseram o seguinte, que ele estava disseminando outras pessoas, matando a fome de outras pessoas, mas nós temos que ter o bom senso, né, Mário? Existem algumas coisas que são muito contraditórias e realmente não dá para entender, na verdade. Parece que as pessoas ainda não adquiriram a consciência do quanto é grave essa doença e do quanto é importante, neste momento, o espírito da solidariedade. Da solidariedade. É isso que a gente também deve praticar constantemente, o tempo todo, porque eu sou daqueles que prefiro ajudar do que ser ajudado, principalmente nessa questão. É bonito, Mário, e que muitos que estão aí do outro lado tenham consciência que isso é muito importante nesse momento, ajudar e não ser ajudado. Eu acho que nós temos que ter esse espírito realmente aí de benevolência. Meu querido professor, o senhor foi o primeiro entrevistado aqui no nosso canal. Foi um sucesso, uma entrevista bem humorada, e deu muita repercussão. Parabéns. Eu sabia. Eu dizia o seguinte, o primeiro entrevistado será o professor Mário, e eu quero realmente aqui no Antena Taboão. E o nosso programa está andando já quase 100 entrevistas, viu, professor? Agora você me fez lembrar aquele provérbio de uma propaganda que fala que o primeiro a gente nunca esquece, né? É verdade, não, é inesquecível, não tem como esquecer o professor Mário. Mário, a Folha do Pirajussara, ela completou 20 anos, eu tive o prazer em participar do evento comemorativo na Câmara Municipal aqui de Taboão da Serra, um evento muito bonito, emocionante, onde você teve a oportunidade de convidar todos os colaboradores desde os primórdios da Folha. Na verdade, você fez assim toda uma viagem no tempo, né? E começou a acompanhar cada segundo, cada minuto desse filho seu, que é a Folha do Pirajussara, o jornal mais importante aqui da nossa cidade. Mário, eu te pergunto, eu estou vendo as mudanças a cada dia. Eu vi a edição, a nova composição do jornal, a nova diagramação da Folha do Pirajussara, que ficou muito bonito. Eu recebi muitos elogios, um jornal que está muito mais leve agora, muito mais bonito.
Gostaria que você me falasse um pouquinho desse conceito gráfico, dessas ideias hoje que você vem tendo. O que acontece? Você é um homem que se reinventa a cada dia, Mário? Não é que a gente inventa, né? A gente vai se adequando, Ronaldo. E eu tive a bênção e a graça de ter a colaboração do nosso amigo German, que desenvolveu todo o projeto gráfico da Folha Pirajussara, realmente dando mais leveza, uma aparência muito mais agradável. Eu não enxergo, mas as pessoas que enxergam dizem que foi uma mudança da água para o vinho, tá? Então eu devo agradecer aí ao meu amigo German, que fez esse projeto gráfico, a Eliane, que está dando continuidade a esse projeto, desenvolvido junto com o German. Ela é diagramadora hoje. Ela é minha diagramadora. Ela que faz toda, são seus olhos ali, né? E os seus dedos. A Eliane, ela é a diagramadora do jornal, ela é responsável pela alimentação do site e também é responsável pela alimentação do Facebook. E agora também vai começar a atuar em cima do Instagram, né? Do Instagram também. Também. E a edição eletrônica dele, Mário? Normalmente eu acho que isso é tão importante, rapaz. Eu, como sugestão realmente, que a edição ela seja realmente multiplicada, seja distribuída através do WhatsApp, viu? É muito importante. Hoje em dia o arquivo digital é importante. Então, nós estamos procurando fazer contato também, desenvolver esse projeto, e eu vou precisar de novo da ajuda do meu amigo German. Porque as redes sociais hoje, ela dá uma dinâmica, um dinamismo muito forte para qualquer veículo de comunicação, principalmente o nosso jornal, né, que é um jornal que circula Taboão, Imbu, Itapecerica, Juquitiba, São Lourenço. E, às vezes, quando o jornal chega em Juquitiba, já está na hora de fechar outra edição, entendeu? E ele é semanal, o jornal. Ele é semanal. Ele é semanal. Tem muito Teimosamente semanal. Teimosamente semanal. Eu vejo realmente o carinho. É um filho, gente. É uma dedicação exclusiva a esse jornal. O Mário, ele vive a Folha do Pirajussara 24 horas por dia. Ele acorda de manhã e já vai dormir pensando na Folha do Pirajussara pronta. Quinta-feira é o dia que você fecha. É, exato. Quinta para sexta. Sexta a gente dá um arremate para encaminhar para a gráfica, né? E a TV Pirajussara, Mário, como é que tá? Então, nós estamos dando uma nova dinâmica para ela, tá? Inclusive, eu tive em contato com o artista plástico Noel Magalhães, que ele vai estar desenvolvendo um projeto do pombo, no estilo do Louro José, do programa da Ana Maria. Sério? Sério. Nós estamos aí com uma parceria com a Rádio Rota do Forró, onde diariamente a gente tem feito uns podcasts, né, que é assim que se fala, e dentro dele a gente já começou também a brincar com o Minuto do Pombo. Eu acho que essa história do Minuto do Pombo é que está dando essa alavancada para a gente criar, dentro da TV Pirajussara, o quadro do Pombo. Mas, Mário, para quem está do outro lado e não conhece o pombo, apresente o pombo pessoal. Quem é o pombo? O pombo é uma criação da Folha desde o seu número 1. Tá? Que ele surgiu com o objetivo de satirizar a política, satirizar os poderosos, fazer uma brincadeira de coisas sérias. Porque muitas vezes eu tenho denúncias seríssimas com as quais eu não posso contar muito porque eu não tenho documentos. Mas eu também não posso perder a oportunidade. Então eu tiro o sarro do pombo dizendo que eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Entendi. Entendeu? E surgiu por um acaso. E hoje a coluna do pombo é tão forte que ele acabou se tornando o logotipo do jornal. E ela é poética, não? É um cordel regional, é muito bacana. E você publica todas elas? É você que compõe? A gente vai... É a última coluna do jornal. É a última coluna? É a última. A última coisa que a gente põe no jornal é a coluna. Por quê? O jornal já está tudo pronto, as matérias todas diagramadas, e aí a sua cabeça está mais livre para brincar com o que você quiser sobre o que está no jornal ou sobre aquilo que não entrou no jornal, mas você não pode deixar de registrar. Entendeu? E assim, a Eliane, ela tem uma digitação muito rápida, muito eficiente, e ela acompanha a minha linha de raciocínio. Então, ao mesmo tempo que eu vou ditando a matéria, ela já vai rindo, já vai brincando, ela também colabora com algumas ideias. Então, eu posso dizer que o pombo é feito a 4 mãos. Ele é feito a 4 mãos, então. Mas ele é alimentado por milhares de cabeças, porque são ligações, são informações que são passadas para a gente. Eu falo, pô, isso é interessante, isso é legal. E a gente vai filtrando, né, para poder fazer uma coisa
Às vezes é específica para Taboão, para Embu e para Itapecerica, às vezes a gente faz uma miscelânea. Mas eu costumo colocar o pombo para cada edição para um município específico. Entendo. Muito bacana. Na verdade, é uma visão bem humorada. Isto. De uma coisa, infelizmente, que deveria ser muito mais séria. Não o lado jornalístico, mas o que acontece na política local. Eu aprendi, nesses anos todos, Ronaldo, são 35 anos de jornalismo pela Casper Libro, formado em 85. Eu aprendi que o povo, de uma forma geral, ele dá mais valor ao boato do que ao fato. Entendeu? Quando você solta um boato, uma brincadeira, aquilo tem uma repercussão muito maior que uma matéria de página inteira. Então o pombo ele acabou se tornando referência. Então o que acontece? Tem gente que quando pega o jornal, faz assim, é o jornal do pombo? Ou fala, é o jornal do pombo da língua preta? Então isso é legal, essa reação é muito. Às vezes eu estou em alguns locais, por exemplo, o pessoal vê a minha esposa e fala, ô dona Pomba, cadê o professor Mário? É mesmo? O pessoal jeito. já associa. Já associa? Já associa. E as pessoas acompanham, são fãs realmente da sua coluna? São. Eu acredito assim, piamente, que 95% das pessoas que pegam o jornal vão direto para o pombo. E qual é a evolução do pombo agora? Tem novidade também, não tem? E tem várias novidades. Uma delas é essa que eu te falei, que é o Minuto do Pombo. Que você hoje coloca na Rádio do Forró. Isso, Rota do Forró. Nosso amigo Pacheco. Isso, Ivan Pacheco. Um grande abraço, Ivan. Parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Parabéns. Parceiraço. E olha, te aguardo, eu quero te entrevistar aqui no Antena Taboão também. Tá. E agora que eu estava conversando com o professor Noel, eu falei, Noel, eu preciso, você tem como desenvolver? Ele, deixa comigo. Eu tenho que passar sexta-feira agora, dia 24, que ele já vai dar com o protótipo pronto. Eu acredito que logo nós estejamos já com esse quadro específico da Coluna do Pombo animado na TV Pirajussara. Na TV Pirajussara. Mas também tem uma outra novidade também que eu pude ouvir no último final de semana. Foi ontem no feriado, não foi? Foi no Você feriado. me mandou que agora o pombo ele vai ser então... você vai mandar por mensagem? Exatamente. A linguagem do pombo, eu estou querendo fazer ela em 1 minuto, 1 minuto e meio. Então vão ser pílulas, né? Eu pego um assunto específico e já faço a sátira em cima. Isso para Taboão, para Embu, para Itapecerica, Jequitiba. Talvez nós tenhamos 1, 2 minutos do pombo por dia, ou talvez um só. Eu não sei, vai depender da dinâmica, né, do tempo também, porque o tempo não existe, a gente acaba inventando ele, não é verdade? Certo. E é uma coisa assim que eu conto com na questão do pombo, por incrível que pareça, eu conto com a participação fortíssima da minha netinha de 15 anos. É mesmo? A Fátima, um beijão no seu coração, minha neta. Olha que bacana. A Mariana também estava assessorando. Mário, e tudo isso é em cima da política. Como é que você vê a política regional hoje aqui? Afinal de contas, a Folha do Pirajussara, ela cobre todos os municípios aqui no Cone Sul. Isso. Me dá um apanhado geral hoje da sucessão municipal, o que está acontecendo. Sabemos que hoje a sucessão municipal ela tem um agravante muito grande, que é hoje essa pandemia, né? Eu vejo com uma dificuldade muito grande dos eleitores nesse momento, todo mundo muito assustado, e decidir-se por um governante pelos próximos 4 anos. Em cima do que você falou, Ronaldo, é interessante que o que parece caracterizar as eleições desse ano é que ela não vai favorecer nem o forte e nem o rico. Ela vai dar espaço para o candidato apto, aquele que realmente vai entender esse momento que a gente vive, vai absorver esse impacto e saber trabalhar com todos os obstáculos, com todas as contradições que estão existindo. Não adianta a pessoa ter poder, ela tem que estar apta. Nesse sentido, o Taboão da Serra, por exemplo, que teve o seu quadro eleitoral totalmente modificado, com a nova resolução do TSE, em que acaba anulando o cancelamento dos títulos das pessoas que não fizeram a biometria. Tá? Ou seja... O cancelamento não, a validação desses títulos. Não, a resolução, ela anula aqueles títulos que foram cancelados por conta da não realização da biometria. Certo. Tá? Então, nós vamos ter segundo turno aqui do Taboão da Serra. Então,
Eu vou ser assim sincero, me perdoem aqueles que fazem parte do jogo político, né? Mas nós temos mais de 10 pré-candidatos eleitorais a prefeito aqui em Taboão da Serra. Você tem, de um lado, Aprígio e Vicente, do outro, você tem o engenheiro Daniel e o Noventinha, do outro, não era para falar, mas eu vou falar, porque se ele que é dono do segredo não consegue guardar, quanto mais eu. Você tem o Eduardo Nobre, que deverá vir com o nosso amigo Moreira como vice, e o Ronaldo Dias, que tem desculpa, doutor Ronaldo também, mas eu sei que você está atrás de uma vice que é uma mulher combativa, é uma mulher de respeito dentro das fileiras militares. Então, esses 4 nomes são aqueles que realmente vão estar procurando um espaço político dentro do cenário de Taboão da Serra. No Embu das Artes, eu tenho informação que eu já estou preparando a matéria, o Ney Santos, prefeito, e o vice, o Dr. Peter, eles provavelmente serão impugnados no registro de suas candidaturas. O vice-procurador-geral eleitoral, ele pede para o TSE realmente a cassação dos direitos políticos, a cassação do registro da candidatura de 2016, e com isso ele deverá tirar do páreo em Embu das Artes o prefeito e o vice. Quem é que sobe? Geraldo Cruz, ex-prefeito, ex-deputado, que tem um trabalho forte. Nós temos Ele tem problema jurídico lá ou não? Não. Rosângela Santos, do PT, ela tem um apoio do Sindicato dos Químicos, vem forte. Nós temos o André Maestre, que está com Podemos, e que tem uma aliança assim, formalizada com o Geraldo Cruz. Tá? Pode ser vice dele, do Geraldo, ou ele pode vir candidato a prefeito, vai depender do cenário lá na frente. E você tem ainda a doutora Beth. A doutora Beth, ela, segundo informações, ela é pré-candidata do PSDB, mas existem umas informações de bastidores de que ela possa estar abrindo mão de ser prefeita. Os motivos ainda vou estar levantando. Em Itapecerica da Serra, o caldo eleitoral é mais grosso, né? Segundo matemáticas que a gente fez na cidade, 3 nomes se despontam com possibilidade de vitória. Você tem o Samurai da Saúde, que é nosso amigo Francisco Nakano. Nas últimas eleições, ele teve lá um patrimônio, uma conquista eleitoral que variam de 18 a 20 mil votos. Você tem o Nacir Baldusco, que não participa do processo eleitoral municipal há muito tempo em Itapecerica, mas mesmo assim ele possui um patrimônio eleitoral muito grande. Ele também conta com mais ou menos 20 mil votos. E o Jorge Costa, que está no poder. Ele está no poder e vem para a reeleição. E ele também, de acordo com o desgaste político que ele está sofrendo, por denúncias que estão pipocando pela cidade, na área da saúde, na área de infraestrutura, e que o pessoal vai explorar muito isso, ele também vem na margem de 20 mil votos. Então, esses 3 deverão fazer um embate muito forte e qualquer um dos 3 pode levar. Qualquer um dos 3 pode levar. A vantagem do Jorge é que ele tem a máquina na mão. Já em São Lourenço da Serra, a situação econômica do município é tão precária, o negócio está tão feio, que o próprio atual prefeito, ele praticamente decretou a falência do município. Tá? E ele continua administrando a cidade aos trancos e barrancos. E ele já abriu mão da sua reeleição. Ao abrir mão da sua reeleição, alguns nomes aparecem no cenário de São Lourenço da Serra. Nós temos o Dr. Júnior, que é médico pediatra, é candidato a prefeito com o Neguinho Borracheiro como vice. É chapa pura do PL. Tá? Nós temos ainda, segundo informações, o Fernandão. Vou pôr o Fernandão para depois. Vamos pôr o Polaco e acho que é o professor Zago, de vice. O Clarisvaldo, ninguém sabe se vem ou não candidato a prefeito. 2 nomes históricos no município é o do Capitão Nenner, que já foi prefeito da cidade por 3 mandatos. Tá? O último deles ele renunciou por conta de diversas denúncias contra ele. Ele vem para qual partido hoje? Olha, segundo informação, seria pelo PSL. Pelo PSL. Mas como ele teve as contas dele rejeitadas pela Câmara, e ele está vendo que vai ser difícil reverter essa situação, ele já está jogando um balão de ensaio para lançar a esposa dele, a Isabel Ribeiro, como candidata a prefeita representando ele.
Tá? Outro que tem um nome sujo, né? E também queimado no município, mas eu acho que ele também vem, todo mundo está falando, é o José Merli. Merli foi prefeito da cidade, sucedeu o Capitão Nenner. Tá? Mas ele já enfrentou alguns processos de impeachment, de cassação na Câmara, e isso politicamente custou muito para ele. Outro que pode vir candidato a prefeito é o Fernandão. Esse é uma pessoa honesta, tranquila, é um amigão da gente também, mas ele também teve as contas deles rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, e a rejeição, né, das contas deles foi acatada pela própria Câmara Municipal. Então ele também está numa situação muito delicada. Perfeito. Então, Ronaldo, sintetizando tudo rapidamente, são esses os perfis de cada município na questão da eleição. Agora, a gente sempre escuta muito aqui que o prefeito de Embu das Artes ele tem uma influência muito grande na política regional. Como é que ele se comporta hoje nos municípios? Por exemplo, Itapecerica, ele tem um candidato, Taboão da Serra ele tem candidato também. Como é que está essa influência? A influência dele é o seguinte, ele tentou infiltrar o Dionis Donizete, que é secretário, acho que é secretário de governo atualmente, como pré-candidato lá em Itapecerica da Serra. E não sei se incomodou ou não incomodou, mas de bastidor a gente sabe que o Jorge Costa deu uma enquadrada no Ney Santos, falando para ele, olha, ou você tira seu menino daqui ou a coisa vai ficar feia. Então, o Dionis Donizete voltou para Embu das Artes, ocupando uma secretaria, mas ele continua atuando como pré-candidato em Itapecerica. Tá? O Taboão da Serra, ele tem uma forte influência, não só política, mas eu acredito que economicamente também, com o deputado estadual Aprígio. Justamente por conta dos 10 mil apartamentos que estão sendo construídos na divisa do Embu com o Taboão. Acho que é Parque Esplanada, aquela região toda. Tá? E, 10 mil apartamentos, tá? Se você calcular a mensalidade de cada um, é muito dinheiro, é muito investimento. Né? E segundo consta, os teóricos da conspiração, que o Ney Santos tem um Aprígio na mão. Tanto é verdade que o PSD imbuense, ele tinha declarado independência em relação ao Ney Santos e que jamais ficaria do lado do Ney. Na semana seguinte, o ex-prefeito Chico Brito, que hoje é cabo eleitoral do Ney, ele foi até o Kassab, negociou tudo, coisa e tal, e postou um vídeo junto com o secretário de Educação, que é o Pedro Ângelo, dizendo assim, prefeito, missão dada, missão cumprida. Tá? O PSD vai ter como presidente o Pedro Ângelo e o nosso candidato maior a vereador vai ser o filho do Milton do Rancho. Tá? Aí a pergunta que se fez, o que aconteceria com a antiga executiva do PSD em Embu das Artes? O Ney não poderia colocar esse pessoal dentro da máquina administrativa porque ia pegar muito mal. E o que ele fez? Ele praticamente obrigou a que o Aprígio abrigasse esse pessoal do PSD de Embu na folha de pagamento dele aqui no Taboão. Então, a ascendência do Ney Santos sobre o deputado é muito forte, ninguém pode negar isso. É muito forte. Aí, há um tempo atrás, ainda teve-se a notícia de que a irmã do Ney Santos, Eli Santos, seria a vice do vereador Eduardo Nóbrega, do MDB. O Eduardo pulou, gritou, esperneou, falou assim, não tem nada a ver, que o vice dele é outro. É uma pessoa que não marca bobeira. Entendeu? Então, vamos esperar a confirmação desses fatos. Mas uma coisa é certa, Ronaldo. Lá em 2018, o Ney desafiou o Fernando Fernandes, dizendo que iria fazer o futuro presidente da Câmara, e o fez. Tá? E queria fazer o futuro prefeito de Taboão da Serra, e está lutando para isso. Então, com dois candidatos ou com um candidato, então? Eu acredito que, piamente, com um candidato é mais do que certeza. É mais do que certeza. O candidato do Ney Santos em Taboão é o Aprígio. Mas ele joga as fichas fora da cidade e ele perde dentro da cidade dele? Porque, veja bem... Ele não tem um candidato, mesmo sabendo que ele pode não vir candidato, realmente a candidatura dele sendo impugnada, ele não tem um plano B lá? O plano B dele se chama Hugo Prado, presidente da Câmara Municipal. Mas o Hugo Prado
ele já tem um ônus muito grande nas costas, porque na época em que o Ney Santos estava cassado da justiça, né, estava sendo procurado pela justiça, e o Hugo Prado foi obrigado a assumir a prefeitura, né, interinamente, um dos desgastes do Hugo Prado foi o aumento abusivo das passagens de ônibus. Tá? Depois, quando o Ney voltou, um segundo absurdo que aconteceu foi o cartão do cidadão. Foram mais de 5 milhões que foram jogados fora só com esse cartão. Aí depois você tem a questão da taxa de lixo. Isso pegou o imbuense assim... de calça curta. De calça curta, totalmente desprevenido. E foi um impacto financeiro. E bolso vazio, né? E bolso vazio. E bolso vazio. Tá? Então, a imagem do Hugo ligada a do Ney Santos, com certeza vai ser um fator muito mais negativo do que positivo para ele. O que a gente percebe? Eu peguei o documento do PGE, são 15 páginas, Ronaldo, 15. E ali vem discorrendo tantos fatos. Por exemplo, o Ney, segundo o relatório do vice-presidente da PGE, Procuradoria-Geral Eleitoral, a irmã dele, que é uma irmã adotiva, ela foi usada como laranja para a abertura dos postos de gasolina. Ela confessa isso na seccional. Tem empresários, né, que declararam que doaram e confirmaram a doação de 1 milhão, de 2 milhões de reais, sendo que a empresa em que eles atuam não tinham faturado no exercício anterior nem 800 mil reais. É uma lavagem de dinheiro muito grande, muito grande. Quando esses fatos vierem à tona, que a oposição começar a bater em cima, a divulgar, a comentar, vai ficar muito pesado, não só para o Hugo Prado, mas também para o Aprígio, o Ney Santos, que diz o relatório, ele tem, como é que a gente fala, é uma ligação com o crime organizado no estado de São Paulo, com a lavagem de dinheiro, com a adulteração de combustível. Isso tudo num relatório de 15 páginas. Não é 5 linhas, são 15 páginas. Então, quem for afiliado político, abençoado por Ney Santos, vai estar sendo amaldiçoado pelo eleitor, não só do Embu, mas também de Taboão da Serra e Itapecerica. Mas se ele concorresse hoje, ele ganharia? Duvido. Duvida? Duvido. Duvido. Porque ele tem bons advogados, não? Ele se mantém realmente no poder dessa forma, através de liminares, não? Mas segundo informações também que eu não posso confirmar, mas dizem que cada ida dele a Brasília é uma mala de dinheiro que ele leva e fica lá. Né? Eu acho que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Eu acredito que essa história vai ter um ponto final em breve, lá para o bem do Embu e da região. Mas renovação não vai acontecer no Embu, então? Eu acho muito difícil. Os outros candidatos, nós temos lá o Sargento Ruas, nós temos um abraço ao meu amigo Sargento Ruas, a Rosângela, nós temos lá também o André Maestre. Como é que está esse pessoal todo? Eu acredito no seguinte, o que leva o Geraldinho à vitória hoje, ele está estigmatizado como oposição ao Ney Santos. A rejeição do Ney Santos leva essa votação em peso ao Geraldo Cruz, que a população entende como o único nome realmente que pode concorrer. Agora, a partir do momento que o nome do Ney Santos sair de cenário político, o Geraldo Cruz vai ficar sem referencial. Não existe o bom se não existir o ruim. Concorda comigo? Uhum. Então, o que vai acontecer? As condições com os outros pré-candidatos, como a Rosângela, que é uma mulher, eu chamo ela de Bic, que ela é bonita, inteligente e corajosa. Uhum. Tá? Então eu falo, a vereadora Bic, ela tem esse carisma com ela. Ela pode subir nas pesquisas. O André Maestre é um menino novo, é um menino inteligente e tem boas ideias, bons projetos. O nome dele também pode subir. A doutora Beth, ela tem um trabalho social fortíssimo no Embu das Artes. Tá? Quem não me garante, pode ser que eu esteja aí em devaneios, mas quem não me garante que a doutora Beth não seja um plano B para o próprio Ney Santos? Aí você vai me falar, mas a doutora Beth está no PSDB, que é o mesmo partido do Ney Santos, do Fernando Fernandes, da Analice Fernandes. Porém, tem uma coisa que se chama Embu das Artes, outra coisa que se chama Taboão da Serra. Tá? E o PSDB em Embu das Artes, ele não está um partido forte, unido, ele está muito fragmentado.
ele está muito fragilizado. Então, eu acredito que se a decisão da Justiça Eleitoral cassar o registro de candidatura do Ney de 2016 e tirar ele do páreo em 2020, muita gente tem chance. Se o Ney conseguir empurrar com a barriga, procrastinar até o registro da candidatura dele, fazer a campanha subliminar, quem leva grandes chances de aglutinar todo o sentimento de insatisfação contra a administração Ney Santos, todo o sentimento de raiva contra a administração Ney Santos, vai escolher o Geraldo Cruz como opção de mudança, não de renovação. Perfeito. É a minha análise, a visão cega de um político, de um jornalista da região. E a coluna, até corroborando com a própria coluna dele, a visão cega da política regional, que é uma das colunas da sua TV, a TV Pirajussara. Está voltando com um novo Está voltando formato. Com toda a força, né? Vamos Isso. conversar com o nosso amigo German Larragbel para poder fazer a edição desse seu material também fantástico, porque a TV Taboão é uma conquista. Esse jovem que está aqui do meu lado, ele é um exemplo de vida, porque mesmo tendo essa pequena limitação, que para ele é pequena, mas para muitos é a maior limitação de vida de um ser humano, é não poder enxergar. Mas esse moço, ele fez uma análise regional da cidade, da região como um todo. Ele conhece muito bem os players, os jogadores que estão envolvidos aqui no processo político. Ele deu uma aula de política agora, gente, porque ele conhece. E ele não conhece, veja bem, e sem interesses financeiros, porque tem muitos jornalistas aqui que, infelizmente, às vezes, eles defendem uma determinada camisa pensando, infelizmente, nos seus anúncios. Não, o professor Mário não. O professor Mário, ele pode receber anúncios de determinada prefeitura, mas vai bater nessa prefeitura também, se assim for necessário. Concorda ou não, Mário? Isso acontece muito, já vi isso muitas vezes. Eu costumo dizer, Ronaldo, que a Folha de Pirajussara, ela vende espaço, não a sua linha editorial. E eu digo sempre, quem corre com nós, quem não corre com nós, corre de nós. É verdade, né? A Folha de Pirajussara é um jornal respeitado por todos, temidos por muitos? Não, é diferente. É amada por uns, odiada por outros, mas respeitada por todos. Por todos. E quem está por trás de todo esse editorial é o meu amigo o professor Mário, que conduz com uma magnitude tremenda, é um jornal respeitado, um jornal sério que eu recomendo. Recomendo não só a leitura do jornal, mas acompanhe a TV Pirajussara, acompanhe suas edições que ocorrem nas redes sociais, acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, todas as suas edições em tempo real, né, Mário? Amém. Vamos nos manter informados aqui. Vamos nos preocupar sim com a política regional. Não adianta você chegar e falar o seguinte, quero jogar meu título fora, porque não acredito em ninguém. Tem gente boa, Mário. Tem muitas pessoas boas na região. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte, professor. Ele falou, como eu gostaria que Taboão da Serra tivesse aquele prefeito de Colatina lá, o Serginho Meneghelli. Sabe o que eu respondi para ele, Mário? Eu disse o seguinte, dê oportunidade, pessoas boas existem. É que, infelizmente, às vezes os eleitores eles não param para observar os candidatos. Será que nós já não perdemos muitos Serginhos Meneghellis aqui em Taboão da Serra para os profissionais? Muitos nós não podemos ter aí? Quantos? E que não estão tendo a oportunidade de se apresentar, de expor as suas ideias, os seus projetos. Mas isso depende realmente do interesse de você que está aí do outro lado, acompanhando essa entrevista importante. Já passou de mais de 30 minutos, mas foi passado tanto conhecimento, tanta bagagem para as pessoas aqui. Se você acompanhar realmente a linha de pensamento desse jornalista, do conhecimento que ele tem, pode ter certeza, nós teríamos uma região muito melhor realmente. Não é verdade, Mário? Com certeza, Ronaldo. Eu acho que, assim, os amigos da Antena Taboão, nesse ano eleitoral, a frase é velha, mas ela é atual e ela é forte. Meu amigo eleitor, o voto ele não tem preço, ele tem consequências. Pense nisso. Pense nisso. E para finalizar, Mário, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o teu sonho para a região, Mário? Olha, eu, sinceramente, justiça social. Justiça social no campo da educação, no campo da saúde, no campo da mobilidade, no reconhecimento dos direitos, na igualdade de direitos entre homens, mulheres, brancos e negros, pessoal LGBT, sabe? Respeito à pessoa humana, respeito à dignidade humana. Acho que esse é o maior sonho que todos nós temos, porque o que nós vemos é que depois de eleitos, aqueles vereadores, né,
que prometeram durante a campanha que ia lutar pelo bairro A, pelo bairro C, pelo transporte, tudo, coisa e tal, eles só lutam por duas coisas. A primeira é a manutenção do espaço público que eles conseguiram junto ao prefeito no sentido de cargos e salários. E o segundo, que é pior de todos, eles se tornam lacaios desses prefeitos. Só viram todos eles vaquinhas de presépio. Só sabem dizer sim, sim, sim e não podem dizer não, porque se eles falarem não, todos aqueles carguinhos que eles têm na prefeitura são mandados por olho da rua. Mário, quero te agradecer de coração por essa aula magnânima hoje aqui para os nossos acompanhantes, os nossos telenautas que estão lá do outro lado, e que vocês continuem acompanhando seus pensamentos aqui na TV Pirajussara. Agradeço a paciência de todos vocês, de estar acompanhando, mas e a sua inteligência, porque você acompanhou hoje uma pessoa ímpar aqui na nossa região, que é o professor Mário. Mário, muito obrigado. E pode ter certeza de uma coisa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero te explorar sempre aqui, viu, meu amigo? Você sabe que as portas do Antena Tá Bom estão abertas aqui. Eu quero sempre estar te recebendo aqui, sempre da melhor forma, informando o nosso pessoal aqui da política regional, do que vem acontecendo. E vamos ver no futuro aí o nosso sonho também dessa justiça social, de tudo isso que você sonha e que isso possa ser estampado no seu jornal. Sem escândalos, sem corrupção, sem coisas erradas, mas com boas notícias, com o avanço que a nossa região tanto precisa e o nosso povo sonha tanto. Mas a gente depende de você que está aí do outro lado. Curta, compartilhe, mande essa entrevista para muitas pessoas, porque as pessoas precisam conhecer o lado bom, realmente, aqui da nossa cidade, de pessoas que fazem a diferença. O professor Mário Aparecido, editor da Folha do Pirajussara, o melhor jornal da região. Obrigado a todos e obrigado a você.